Olá, estamos começando mais um Gatebusters. Ah, pensou que a gente ia parar de fazer o programa? Vocês estão muito enganados. E como eu anunciei lá, né, nas redes sociais, no canal da Shockwave Radio também, hoje o assunto é um pouquinho picante, um pouquinho caliente. Então tentaremos fazer aqui de uma forma que dê para discutir isso sem usar muitas palavras de baixo calão. Eu vou tentar, vou me segurar bastante, mas o assunto é o louco, sexo, bicho, pois é. Esse assunto que, na verdade, circula muito entre os coaches e parece que todo mundo só pensa naquilo, meu Deus, Prudente, que tema que a gente veio parar. Bom, uma hora a gente ia cair aqui nesse buraco, né? Mais cedo ou mais tarde a gente ia parar aqui. Ô louco, bicho, sexo. Vamos falar de sexo. Ninguém fala, até os adolescentes, tira pra lá, agora o assunto vai ficar um pouquinho 18 mais, né? Então, se você escuta o programa de repente com seu filho, com menores de idade, por favor, tire eles de perto, que aqui é mais 18 mesmo. Eu também vou me esforçar pra não falar palavrão, pra não falar besteira. Mas ó, difícil, viu? Essa galerinha aí que vende aí aumentar o valor sexual de mercado, que é pra você se tornar um alfa, você se tornar uma mulher alfa, pra você virar transante, pra prender a posição do canguru perneta. Vamos falar desse povo aí que faz do sexo o centro do universo. Olha, e como o negócio tá fervilhando, né? Com notícias aí de coaches não tão alfas assim, né? Não tão shads assim. A coisa não é o que parece, mas todo mundo quer ensinar algo. Quando você não sabe fazer, você ensina, né? Não é assim que falam. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre coaches de relacionamento, de sexo, não, então os PUA, os PUA, né, toda essa galerinha aí que aproveita do desespero, da carência, por atenção principalmente de muita gente e sai lucrando bastante com essa história. Quantos aí vocês já não viram que tem canal no YouTube, curso, e-book, livros de autoajuda? E hoje o assunto é bem sobre isso. Assim, para dar o pontapé inicial, né, nós vamos falar aqui da origem deste coachismo, que não tem ali muito uma data precisa, não tem um registro, né, sobre esse coaching, o coaching sexual, onde que ele começou, mas tudo começa ali principalmente nos anos 90, né, com aquela enxurrada de livros de autoajuda e começa dando dicas. Vocês lembram muito bem também que além desses livros, nos anos 90 tinha muita revistinha, né? A própria Playboy também trazia lá nos seus artigos dicas disso, daquilo, até revista Capricho, bicho, que é para adolescente, já tinha umas dicas bem das bizarras, não é verdade? Sobre sexo e relacionamento. E dentre essas revistinhas, muitos livros foram vendidos, esses treinadores aí, né, falando que vão oferecer orientações e apoio também em relação a qualquer questão sexual dentro e fora de relacionamentos, para você se dar bem, né, para você conseguir aquilo que tanto quer e que, segundo eles, é o que move o mundo, que é o sexo. Agora, eu quero perguntar pro Prudente, né, a gente sempre traz aqui as origens, né, dessas papagaiadas todas. Coach de sexo é um negócio, assim, é muito tosco, porque o que eles estão oferecendo ali, né, de dicas, eu assisti uns cursos para poder fazer esse programa, eu peguei algumas coisas, é muito, muito zoado, porque você vê que o cara tá falando ali com uma certa insegurança até, mas ele passa, né, divide por tópicos e por temas, e no fim, ele não tá te ajudando em absolutamente nada. Vamos falar dessa galerinha aí, e se você já teve contato com algum coach sexual, ou então de contato com alguém que, sei lá, ouviu alguém, né, que pegou esses cursos e realmente acredita nesse conteúdo. Olha, Ju, rastreando um pouquinho a história desse pessoal, eu vou lembrar justamente do Altas Horas, da sexóloga Laura Miller e as perguntas da plateia.
quem assistia esse trágico programa apresentado pelo Groisman deve se lembrar da Laura Miller, né? Que o pessoal lá perguntava, meu amigo mandou perguntar por quê, né? A minha amiga mandou perguntar, quem sei o que. Então, o pessoal de coach de sexo aí, esse pessoal, eles fazem mais ou menos isso. Eles são tipo uma Laura Miller, só que ao invés de estar na televisão respondendo pergunta da plateia, eles vendem um curso respondendo dúvida de caixinha de Instagram e vendendo para você a ideia de que se você aprender a transar de determinada forma, se você tiver uma determinada aparência, se você se tornar um homem alfa, uma mulher, sei lá, zetilhão de não sei o que, você vai se tornar uma pessoa muito incrível, que você vai pegar todas e todos, ou que no seu casamento você vai transar 10 vezes ao dia, você vai fazer a posição do canguru perneta, tua mulher vai ter um orgasmo parecendo que ela tá possuída por um demônio. É bem nesse patamar mesmo. Mas se fosse para puxar a história desse pessoal, eles tinham capricho, as meninas aí que já não são mais tão meninas devem lembrar das diquinhas de relacionamento, né? Tinha lá as leitoras que mandavam perguntas, eu tô interessada na menina, o que eu faço? O outro lá, não sei o que eu faço? E tinha lá a coluninha de respostas e tal. Nossa, como é que você sabe tanto de capricho? Não me perguntem essas coisas, tá? Eu só sei. E tem também a Laura Miller, que eu lembro lá do Altas Horas, né? O pessoal ficava perguntando pra ela, meu amigo mandou perguntar por que o meu peru não sobe na hora que eu vou transar. Minha amiga mandou perguntar. O ponto P da Penélope Nova na MTV. Nossa, verdade, a Penélope na MTV. Caramba, bem lembrado. Caramba, muito bem lembrado. Pois é, olha, caiu como um raio na minha cabeça. Teve esse também, que fez muito sucesso na MTV lá, de madrugada. Os caras já, uma mão no telefone. Verdade. Né? Uma mão no telefone e a outra no calção. Pois é. E ela respondendo ali do jeito mais escroto possível, né? Também que não ajuda em nada. Não, o programa dela era semi-pornográfico, né? Do que eu me lembro, assim, vagamente, era um negócio mais ou menos nessa vibe. Claro, não mostrava visualmente, mas a forma como a conversa era conduzida, era quase um telesexo, né? Antigamente tinha telesexo, né? O pessoal ligava pra... Enfim, mais uma doideira aí que não tem muito a ver com o tema do programa, mas de certa forma se relaciona com isso. Mas seja como for, a história tá aí, a Penélope, é a Laura Miller, é a revista Capricho, são os artigos da Playboy, que tinha lá alguns artigos que davam dicas, se é que alguém lia aquilo, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas que compravam Playboy compravam para ver outra coisa. Se é que viam essa coisa depois, porque tinha gente que não utilizava a revista. Tá, não preciso falar mais nada, vai começar a ficar nojento. Pois é, e a gente chega, quando vai puxando, né, na memória também, e essa construção, né, de livrinhos de autoajuda, cara, lógico, né, você pega lá desde a Revolução Sexual, que não foi nos anos 60, propriamente dito, ela já estava vindo ali sendo pressionada desde 1800 e bolinha, quando a gente começa a ver aqueles estudos, né, científicos e de psicanálise, começa toda aquela história, né, de vamos estudar a sexualidade humana, em que alguns médicos, cientistas, sociólogos, etc., vai criando, né, eles vão ali, então, acumulando todas essas pesquisas e fazendo livros e mandando, então a ideia já estava bem assim, estruturada, digamos, para os próximos passos. A gente vê lá na Revolução Sexual a coisa realmente explodiu, com livros até bem famosos, trazendo essa questão da sexualidade do homem, da mulher, e cara, aí vem junto toda a agenda, e ao passar do tempo, né, com o passar do tempo, o acesso a essas informações foi ficando cada vez mais fácil. E uma coisa vai junto com a outra, toda a degradação, né, da sociedade, degeneração, tudo ali vai passando que nem um trem-bala, né? Lógico que nós estaríamos aqui hoje falando disso, porque é um assunto que está permeando vários meios e as pessoas, né, vão trazendo isso como pauta, como assunto a ser discutido. E antes da gente entrar ali, propriamente dito, né, o coach de sexo, cair justamente nessa parte, eu trouxe aqui com a ajuda do chat GPT, porque eu tava falando aqui com o Prudente, eu não uso mais Google, não. Vai tudo no chat GPT, tá certo, tá errado, não tô nem aí. Mas a gente vou trazer para vocês uma lista, né, de alguns coaches, porque quando a gente fala de coach de relacionamento, ele não vai parar somente ali nas questões mais profundas. Sempre vai ter alguma pergunta sobre sexo, né, porque as pessoas estão movidas a isso, a maioria, graças aí ao mundo moderno. Então vamos lá.
Eu vou falar aqui os tipos e depois eu passo pro Dente pra gente comentar. Os tipos de coach são os seguintes: tem o coach de relacionamento pessoal, que ajuda as pessoas a melhorar sua autoestima e desenvolver habilidades de comunicação e relacionamentos saudáveis. Próximo, coach de namoro, que ajuda as pessoas a encontrar e manter relacionamentos românticos saudáveis, incluindo técnicas de flerte, como construir confiança e comunicação assertiva. Quase a mesma coisa. Aí, coach de relacionamento para casais, esse daqui faz muito sucesso no meio cristão, não é verdade? Trabalha com casais para melhorar esse relacionamento, ensinando habilidades de comunicação, resolução de conflitos e comprometimento. O quarto é coach de relacionamento familiar, né, que ajuda as pessoas a melhorar o relacionamento entre os familiares, conflitos ali, né, pais e filhos, etc e tal. Coach de relacionamento espiritual, trabalha com as pessoas para desenvolver um relacionamento mais profundo e significativo com sua espiritualidade ou prática religiosa. Nós temos aí, né, voltou com força total, orientação espiritual também, que a galera não consegue beber um copo d'água sem perguntar se deve ou não. E o coach, caímos nele agora, né, de relacionamento sexual, que ajuda pessoas a melhorar sua vida sexual trabalhando na autoestima, autoconhecimento, para desenvolver habilidades na intimidade. Então você fala assim, poxa, você falou que tem aí, né, o pessoal que quer fazer todas as coisas possíveis e até inimagináveis para ter uma alta performance na cama. Precisa de tudo isso? É o que eu pergunto. Qual é, né, a real utilidade disso tudo? O pessoal, será que vai para a prática mesmo e fica testando, levantando plaquinha, dando nota e anotando o seu desempenho? Putz, é complicado, viu? É complicado. Esse pessoal acaba sempre convergindo aí na parte do sexo, né? Eles pegam o pessoal que tá solteiro e vai naquelas dicas mais básicas. Como é que eu chego na mulher? Como é que eu chego no cara? Até para coisas assim, nível mais VSM. A aparência que eu tenho que ter para aumentar o meu valor sexual. Não, porque eu tenho que ter um shape para aumentar meu valor sexual. Não, porque eu tenho que usar coque, porque se a mulher mostra o pescoço, aumenta o valor sexual. Não, porque se fizer isso, aumenta o valor sexual. E esse pessoal vai vendendo essa ideia de que você tem que literalmente se colocar como se estivesse ali num processo seletivo de peças de carne, você tem que ser a mais atraente. Porque no fim das contas, quando o cara vende pra você que para você ser interessante, você tem que focar só na parte sexual, não, porque você tem que ser um alfa, não, porque você tem que ter habilidades sexuais, não, porque você tem que saber ser seduzente, transante. Ele tá basicamente pegando e reduzindo o escopo ali de relacionamento a sexo. É importante ressaltar o seguinte: quando a gente critica isso daqui, a gente não está demonizando a prática sexual, a gente não está dizendo aqui, nossa, sexo é mal, perverso e ruim. Não somos puritanos, não somos moralistas. Escuta com bastante atenção, ouvinte. Eu, a Ju, a gente tem aqui por claro que a prática sexual dentro do matrimônio, naturalmente, é algo perfeito, correto, salutar, conveniente e bom para o casal. E, aliás, é o natural, né? Afinal de contas, Deus deu lá o mandamento no Gênesis, né? Crescer e multiplicar. Ou seja, se casem, constituam matrimônio, sacramento do matrimônio, e tenham filhos aí. Quantos filhos Deus der, não quantos filhos você quer, né? Porque tem isso aí também, né? Que tem o pessoal que vende a ideia que para você ter uma família de verdade, você tem que ter 10 filhos. Que se por algum motivo você tiver só 2, sua família não é uma família de verdade, você não é aberto à vida de verdade, você não tem um coração generoso de verdade. Mas só que eu acho que aí a gente já foge um pouco do tema, a gente vai entrar na parte de família propriamente dita. Ficando na parte do sexo, o problema central aqui de todo esse pessoal é que eles estão focando só na parte do sexo. É importante? Faz parte do casamento? Faz. Mas não é só isso, entende? E a gente percebe que não é só isso quando a gente pega matrimônios longivos, gente que está casada há muito tempo. Se você tem aí na sua família, de repente, avós, bisavós, sei lá, você tem o milagre de tê-los vivos ainda, e pegar ali eles com 50, 60, 70 anos de matrimônio, assim, são raríssimos os que ainda têm vida sexual ativa. Daí você se pergunta, tá, como é que eles estão juntos há tanto tempo, há tantas décadas, já velhinhos, às vezes já doentes, às vezes ali já numa situação não muito legal de saúde, mas eles estão juntos, estão unidos. Como que eles estão unidos?
Simples. É porque o vínculo afetivo entre homem e mulher num casamento não é feito só pelo sexo. O sexo é importante. Ele é importante porque ele é uma demonstração de afeto. Ele é importante porque ele ajuda na procriação. Você vai ter filho, você vai formar família. Ele tem a sua parcela de importância. Só que, com o passar do tempo, conforme os anos vão passando, é aquele negócio, peito cai, pinto murcha, você não vai conseguir ser alfa pro resto da sua vida. Você, mulher, não vai ser gostosa pro resto da sua vida. Você, cara, você não vai ser o bom da boca, o bonitão, o machão alfa, o garanhão para sempre. A idade vai chegar, ali a velhice vai chegar para você. E quando a velhice chegar, você vai perder a sua beleza física. Você vai perder, por mais que você se cuide, você pode cuidar bem da sua saúde e deve cuidar, você pode ali praticar exercícios físicos, você pode ali ter uma boa velhice, mas entenda, o teu corpo vai decair, tua pele não vai ser mais a pele lisinha e macia da juventude, teu órgão genital não vai ser mais aquele potente como era quando tu era novo, o seu vigor, a sua capacidade física não vai ser a mesma também, por mais que você se cuide, sei lá, por mais que você tenha uma vida ali ativa, de atividade física e tal, quando você chega na velhice, você tem mais limitações do que uma pessoa nova. E uma das primeiras limitações é de ordem sexual. Na mulher, isso fica bem marcado na menopausa, por exemplo. Né? Ali na casa dos 40 anos, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, a mulher entra na menopausa, né? Que ela para de produzir óvulos, né? Os óvulos param de ser liberados. E a mulher praticamente se torna infértil, por assim dizer, né? Ela perde a fertilidade e ela começa a perder os atributos femininos sexuais dela. Então, onde que eu quero chegar? E se você tentar sustentar um relacionamento de longo prazo só com sexo, não dá certo. Putz, pro curto prazo, pensar em relacionamento casual, ainda mais esse pessoal aí que, né, adora vender pra... você pega todas as mulheres, você fica com todos os caras, porque se você fizer isso, você é muito alfa, você é muito foda, porque você segue aqui o PUA, você tem o espírito alfa, e não sei o que, e blá blá blá. Pensando nesse tipo de coisa, em relacionamento de curto prazo, tipo one night stand, sabe? Uma ficada, ok, funciona. Só sexo funciona. Mas só que tem um problema. No longo prazo, isso cobra de você. Porque com cada pessoa você vai se relacionando, você... É como se você meio que deixasse um pouco de você com a pessoa. Ou seja, com cada pessoa que você transa, você deixa um pouco de você com ela. E isso, com o passar do tempo, se reflete em problemas psicológicos. Claro, se reflete em doenças, né? Você vai pegar uma pereba, uma DST, uma doença ali. Mas isso vai destruindo a pessoa com o passar do tempo. Então é uma vida que não vale a pena. Putz, vocês pegam aí o caso da Anitta. A Anitta, por exemplo, ela super degenerada, né? Agora parece que ela tá recebendo a fatura. A fatura da vida degenerada dela parece que tá chegando. Não sei, rumores aí de que essa fatura tá chegando. Não posso afirmar absolutamente nada, até porque a rádio não tem condições de arcar com custas judiciais, então eu vou ficar aqui só na especulação, mas dizem que a conta da Anitta tá chegando. E chega, e realmente chega. Entende? Então é por isso que não dá pra centralizar tudo no sexo. O sexo é importante? Ele tem seu papel? Tem. Ele tem o seu lugar? Tem. A gente não tá dizendo que é ruim, a gente não tá dizendo que é mal, a gente não tá dizendo que é errado, porque tem um pessoal também aí que vai pro outro extremo, que eles pegam e demonizam, né? Ai, não pode, que não sei o quê. Olha, os prazeres corporais, desde que bem ordenados, ok, tá tudo bem, tá tudo certo, tá maravilha, não tem problema nenhum. O nosso ponto aqui é o negócio ser desordenado, é o pessoal que vende pra você a ideia de que você tem que pegar todo mundo, é o pessoal que te vende a ideia de que casamento feliz é só casamento com sexo. Não é verdade. Sexo faz parte do casamento, mas se você tentar viver só de sexo no casamento, você sabe o que vai acontecer? No médio prazo, você vai receber um negócio chamado adultério. É batata. Pode pegar qualquer caso de adultério que você vai ver, você vai pegar que a maioria dos relacionamentos que teve problema de adultério era porque o casal focava só no sexo. Não focava na convivência, não focava na união e principalmente ficava pegando conselho de fora. Ah, vamos experimentar isso, brinquedinho, casa de swing, chama, sei lá, chama o encanador, chama amiga.
e foram dando brecha para esse tipo de coisa, para esse conteúdo que esse pessoal produz, e acabaram pagando bastante caro, com uma traição e com um relacionamento completamente desestruturado. Mas para eu não ficar com um tom palestrinha, como alguns aí implicam com o programa, eu vou passar a bola de volta para a Ju. E é interessante, quando vejo algumas perguntas e o que essa galera faz com os cursos, né, esses coaches sexuais e tal, e quando eles chegam na parte ali dos MGTOW, né, quando vai pro MGTOW, mas aquele MGTOW que ele fala assim, ok, então eu quero seguir meu caminho, não vou ficar preso a mulher nenhuma, mas vou usar de todos esses serviços, né, sexuais delas para me satisfazer. Então a vida fica muito vazia, é muito hedonismo numa pessoa só, e isso mata também, não é legal. Quando vai por esse caminho, eu acho que as pessoas ficam perdidas, né? Principalmente os homens ali, quando tentam se afastar, mas aí ele vai buscar o prazer em algo casual, momentâneo, só para satisfazer o corpo mesmo, né? Do seu estado mais animalesco. Então, acho que está faltando uma orientação um pouco melhor ali, mostrar, olha, a vida não é só isso, né? Isso é um complemento que vem no pacote, mas o objetivo final não pode ser somente esse. E eu estava acompanhando ali o curso de um desses daí, eu não vou dar nome para evitar processo, que essa galerinha é muito atacada, muito emocionada, quer processar todo mundo a todo tempo, né? Para compensar alguma outra coisa que eu não sei o que é que tá faltando. Acompanhando esse conteúdo, eu fiquei assim, dando risada, lógico, mas assustada de ver como realmente tá todo mundo perdido nessa questão. E você falou, né, sobre casamentos duradouros, cara, olha a quantidade, o número, né, a porcentagem de divórcios que nós temos a cada ano que passa vai só aumentando. Justamente porque estão focados ali naquela coisa do prazer e da troca carnal, né? Precisa me dar alguma coisa muito espetacular e eu vou te dar também, então a gente vai ali se analisando e verificando se o casamento, se o relacionamento está ok, de acordo com a nossa performance sexual. É algo absurdo, por isso que não dura, é muito raso, é muito superficial, que essa é toda a sua base. Lógico que isso daí vai dar ruim, vai acabar, você falou de adultério, muito bem. A maioria das desculpas dadas, quando você pergunta para uma pessoa, por que você traiu? Por que vocês se separaram? Ele não fazia tal coisa, já não estava tão assim, já não, então, pô, minha mulher também não faz tal coisa, não faz aquilo lá que eu pedi, sempre essa conversa. E eu acho uma coisa ridícula, agora falando, né, de mulher, eu sendo mulher, quando tem aquele círculo de amigas, eu já sou totalmente contra, sou uma pessoa muito antissocial, mas aquele círculo de amigas em que o sexo é o assunto, né, e rolam aquelas comparações, né, de quem faz o quê, quem tá se explorando melhor e fazendo as dicas que pegou na internet com o namorado, com o marido. É um assunto tão nojento e tão ridículo. Lógico, né, tem aquela famosa de pô, a gente precisa dar um tempo para conhecer pessoas novas e ver se o que a gente tá fazendo tá certo, se a gente precisa apimentar mais o relacionamento. Isso, roda bastante, pega umas DST e volta para casa. É algo absurdo. Então, essa mentalidade liberal em que você tem que experimentar tudo, e aquele ditado, né, que eles adoram falar, eu só me arrependo do que eu não fiz. Ou seja, faça bastante, faça de tudo e de preferência fora. Toda máquina, né, que ela usa para enfiar na cabeça de vocês que é normal e que você precisa disso. Você precisa de uma vida sexual muito aventureira, tem que experimentar tudo, tem que testar de tudo, tem que trazer pro seu relacionamento várias opções, você tem que ir em casa de swing. Opa, já tivemos aí algumas polêmicas, né, desses coaches aí envolvidos nessas práticas aí. Ou seja, Sodoma e Gomorra olha e fala am I a joke to you? Sabe, o que vocês estão fazendo, bicho? Tá muito avançado, não dá pra continuar desse jeito, não. Então essa relação do sexo está muito doentia e está cada vez pior, porque as pessoas vão lucrando com isso e enfiando na cabeça de todo mundo que o foco tem que ser esse. E agora eu quero passar para o Prudente, até para a gente comentar essa relação de sexo e poder, que isso virou realmente a premissa dos caras e o objetivo final, né? E alguns deles até citam, né, uma cadeia alimentar do sexo, em que no topo dessa pirâmide você tem o homem alfa, abaixo dele tem as
mulheres top, é desse jeito que tá escrito, eu sei que é cringe, mas fazer o quê? Depois vem as mulheres comuns e lá no final os homens beta. Então eles vendem os cursos para esses homens betas e as mulheres comuns para eles chegarem mais acima, mais no topo dessa cadeia alimentar do sexo. Tudo é sobre sexo, e sexo é sobre poder. Essa é a premissa fundamental desse pessoal aí que tá embebido em Freud até umas horas. Assim, quando eles vendem a ideia de que você precisa se tornar um alfa sexual ou uma mulher top sexual, de novo, a gente cai aqui no que a gente acabou de falar. Há uma redução do ser humano, da pessoa humana, se a pessoa é humana, né? Enfim, há uma redução da pessoa ao que ela pode oferecer sexualmente, ou seja, você tem aí como se fosse uma espécie de criação de reprodutores, ou seja, a pessoa ela vai se dar bem, ela vai ter parceiros sexuais, ela vai ser bem sucedida na vida, ela vai conquistar as coisas com base na potência sexual dela. E se ela não tem capacidade sexual, logo ela está relegada a ser um ser de segunda classe, uma pessoa que não merece prestígio, não merece respeito. E isso é tão marcante, mas tão marcante que... Quais são os xingamentos mais comuns quando se quer ofender alguém na internet? Chama de incel, fala que não pega ninguém, que não come ninguém, que não chupa peitinho, que não faz isso, que não faz aquilo. Ou seja, a pessoa ter uma vida sexualmente muito ativa, com muitos parceiros sexuais e ter muitas habilidades sexuais, se tornou uma virtude, basicamente. A pessoa que é degenerada sexualmente, ela se tornou um exemplo de virtude. Ela é a pessoa virtuosa. E se você não é como ela, se você não é como uma Anitta, se você não é como um alfa desses aí de internet, você é um ser inferior, você é um incel, você é um merda, você não vale o que o cachorro come, você é sub-humano. E esse tipo de qualificação, de você classificar as pessoas em categorias dos transantes e não transantes, os transantes como superiores e os não transantes como inferiores, assim, é literalmente classificação animal. Sei lá, você pega ali um bando de chimpanzés, um bando de macacos bonobos, a classificação alfa e beta é para eles. Inclusive isso de pegar homem alfa, mulher alfa, homem beta, né, homem alfa, enfim, alfa e beta, essa porcariada toda, é você reduzir as pessoas à condição de animal. Porque alfa e beta são expressões biológicas utilizadas na biologia para se definir tipos de machos. Você pega lá, que nem eu falei, um bando de macaco. Quem são os machos alfa? Ou o macho alfa? O macho alfa é o líder do bando que tem disponível para ele todas as fêmeas para ele copular. Quem são os machos betas? São os machos que não têm acesso às fêmeas, que muitas vezes só garantem a segurança do bando e que se conseguirem uma fêmea, no máximo vão conseguir uma fêmea de segunda mão ou uma fêmea que já, sei lá, de repente ali já não é mais tão nova, já não é mais tão... Enfim, não está tão apta a se reproduzir. Você pega, por exemplo, leões. Você tem lá o leão alfa, as leoas dele, e os leões betas. Os betas são os que não têm fêmea. Então, quando a gente pega e divide em alfa e beta, você está literalmente transformando as pessoas em bichos. Você está dizendo literalmente pro cara, você é um bicho. Ou você é um bicho que manda no bando, que tem acesso às melhores fêmeas ou os melhores machos. Ou você é um bicho que está ali no cantinho, que não tem acesso às melhores fêmeas, não tem acesso aos melhores machos. Enfim, você é um nada. E o pessoal fica perdido no meio dessa bagunça toda, não sabe para onde correr. E o pessoal migtal tem essa ideia de evitar relacionamentos, porque eles veem o big picture, eles veem essa situação toda zoada de alfas, betas, putz, eu sou um beta, então eu não vou ficar com ninguém, eu não tenho chance. Então eles optam por seguir o próprio caminho, né? Homens seguindo o seu próprio caminho e tendem a não se relacionar. Uma parte deles, corretamente, vai pro celibato. Eles chamam de volcel. Eu acho tosca essa expressão, porque, assim, de duas uma. Ou ela denota falta de cultura, de desconhecer a palavra celibato, ou o migtal tem aquela visão, aquele senso comum de que celibato é algo negativo, é ruim, é perverso. E se você tem essa visão, você ainda está preso nesse esquema de alfa e beta. O celibato, longe de ser algo ruim, ele é uma boa opção. E se você vê que casar não é para você, e se diante desse descalabro todo você não quer cair na degeneração, seja celibatário, cara.
O pessoal que não gosta de falar a Red Pill, tem que dar aqui a Red Pill, não sei o que, Red Pill. Aqui uma Red Pill pra você. Se você vê toda essa situação de degeneração e não concorda com ela, e ao mesmo tempo você não se vê interessado em casar, em ter relacionamento, seja porque o ambiente é desfavorável, ou seja porque você não tem interesse, seja celibatário. Você falou sobre o celibato, né? E olha como você vê que essas pessoas estão tão distantes, né, de um ensinamento adequado, né, de estudar ali, né, o catecismo da igreja, por exemplo, que é um ponto de partida perfeito para vocês, galera. Tá com dúvida de alguma coisa? Leia o catecismo, pega lá, você vai achar suas respostas ali, né? O melhor guia de todos para essas questões. Mas você vê o distanciamento, né, quando as pessoas acabam se rotulando. Pô, eu sou o céu, sou tal, sou miguel assim, assado. Ah, não, mas eu quero ter um relacionamento. E eu falei isso até num programa, cara, eu tô totalmente de acordo com várias coisas que os MGTOW estão fazendo, mas falta ali essa base. Essa base daria uma força muito maior e até uma sobrevida para o movimento quando você traz esses valores para dentro. Você não deixa o cara simplesmente à deriva num mar de desespero, não. Você vai mostrar para ele que a solitude é algo bom, que ele pode ser casto e que a pureza, né, dele, na verdade, ela vai ser valorizada, sim. E eu recebi algumas perguntas, como vocês sabem, eu estou fazendo lá um programa no Nova Vertente, e muitas dessas perguntas relacionadas à experiência sexual. Então a galera falava assim: pô, mas como que eu vou fazer, né, pra chegar na mina e tal, pra ter um relacionamento, se eu não tenho experiência sexual, ela vai perceber, como que eu faço? Como se isso fosse um peso, né, fosse algo ruim, tipo, caramba, eu não tô comendo várias, como que eu vou mostrar pra ela que eu sou da hora, eu sou especial? Você fala, cara, você é especial justamente porque você é virgem. Você tem algo tão valioso, mas tão valioso. Não pense que isso vai te denegrir, vai te rebaixar. Ah, porque a mina já é rodada. Então, meu, tenta achar alguma coisa menos rodada. Eu sei que é super impossível e parece até utopia, né? Parece que é cope o que a gente tá fazendo. Mas não sinta que a sua virgindade é algo a ser menosprezado. Pelo contrário, você segura o máximo que você conseguir, tá? Porque hoje em dia é raro, muito, 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 muito raro. Eu não creio que isso deva ser algo para você ver como algo negativo, né? Então eu vejo muita gente desesperada em relação a isso, essa experiência toda. Mas que experiência, bicho? O que você quer fazer? Você é atleta? Agora atleta do sexo? Tá louco? Sabe, você não vai precisar disso para entrar na faculdade dos relacionamentos. Não vai, meu amigo. E minha amiga também. E você vê como essa mentalidade toda, né, é algo que vem, principalmente ali, só cresceu muito nos anos 90, né, com a distribuição mais fácil da pornografia, em que as pessoas, elas olham aquelas cenas e elas querem trazer para a vida real. E aquilo acaba virando o parâmetro deles de algo bom, né? Então a mina tem que ser desse jeito. E o cara tem que ser daquele jeito. O cara tem que ser, sei lá, sabe? Pensem num ator. Tem que ser esse cara. E a mina tem que ser aquela outra ali. E eles têm que se relacionar desse jeito. O sexo tem que ser feito nesta sequência. As aparências dessa forma. E Ju, você me lembrou uma outra coisa. Desculpa te interromper. Você me lembrou outra coisa também. Os filmes do American Pie. Esses filmes exerceram uma influência absurda nesse lance, nessa cobrança que os rapazes têm de não, eu tenho que ser pegador, eu tenho que comer todas. Esses filmes foram muito responsáveis por colocar isso na cabeça das pessoas, de fazer os caras se sentirem cobrados. Não, eu tenho que pegar todas, porque o cara que é bem sucedido, o cara que é foda, o cara que é bem visto é o pegador, é o Stifler, né? Eu quero ser o Stifler. Se eu não for o Stifler, eu sou um nerdola, eu sou um incel. Eu não posso ser um nerdola incel, eu preciso ser o Stifler. Você falou da pornografia, também tem esses filmes de besterol, tipo American Pie, que influenciaram pra caramba. Muito, com certeza. Então toda essa cultura, né, da degeneração e da cobrança sexual, assim como a cobrança da aparência, tem que ser uma mulher de alto valor, olha só, eu tenho que fazer depilação laser no meu corpo inteiro, eu preciso estar com este físico, eu preciso parecer esta pessoa. E esse grupinho aí que né, gosta muito de aras, etc e tal, ele impõe esse modelo a ser seguido. Esse padrão que eles colocam para todo mundo seguir não existe. Caramba, como que surgiu então este homem ideal e esta mulher ideal em que ambos são movidos pelo sexo?
é algo extremamente bizarro. E foram eles, justamente eles, que enfiaram, né, esse ideal aí na cabeça de todo mundo, inclusive a relação de sexo e poder. Se você vai, né, em histórias um pouco mais antigas, assim, de milênios atrás, vocês vão entender justamente, você vai ler, né? Gente, lê a Bíblia. Você vai ver lá, você vai falar, caramba, então essa relação de sexo e poder já existia. E isso foi sendo combatido, mas a galerinha não desiste. Eles querem que você continue preso nisso daí. E agora eu quero fazer uma pergunta para você, Prudente. Nós estamos falando, né, que não é nada novo que nós estamos presenciando aqui, apenas com algumas ferramentas novas, né, tecnologia, etc e tal, que facilita o trânsito. Tem gente dando curso de sexo, e não é curso de relacionamento no casamento, né, não, é curso de sexo mesmo, como você deve fazer, com descrições até bem explícitas, assim. A galera aceitou a premissa da revolução sexual e vai todo mundo trabalhando nisso, é isso mesmo? É exatamente isso. Todo mundo aceitou a premissa. E a revolução sexual, acho que é uma das, se não a revolução mais bem sucedida da história. Tanto que hoje em dia, o que é subversivo é você ser virgem, é você ter pouca experiência sexual, é você ser casto, é você ser casado e continuar casado com uma mesma pessoa e não aprontar peripécias por fora, nem querer fazer posição do canguru perneta. A revolução sexual deu muito, mas muito certo mesmo. Enquanto esse pessoal conservador, bom, é aquele negócio, né? O conservador é aquele que vai fazer ainda no futuro que o progressista já está fazendo agora. Então, esse pessoal conservador, se a gente for pegar para analisar, eles estão mais ou menos no estágio em que os progressistas estavam lá em meados dos anos 60 e 70, sabe? Não, tem que se falar abertamente de sexo, a gente tem que quebrar o tabu, ó, quebrando o tabu, a gente tem que dar dicas aqui, a gente tem que ensinar os casais, isso, não sei o que, e não sei o que lá. Basicamente, o pessoal conservador tá ali na casa dos anos 60 e 70. Daqui, sei lá, 30, 40 anos, eles vão estar discutindo outros temas. Vão falar sobre poliamor, swing, vão falar sobre como você pode colocar uma terceira pessoa no casamento para, entre aspas, apimentar, ou, enfim, de outras coisas aí que vocês sabem quais são, não vale a pena aqui apontar, mas vocês sabem quais são. Eles vão chegar lá uma hora, porque sim, a revolução deu muito certo. Foi uma revolução super bem sucedida, né? Na psicologia você teve ali, psicanálise, né, na verdade, você teve ali o Freud, na mídia de massa você teve Playboy, Hustler, né? Indústria pornô, sites pornográficos de alta velocidade, televisão, revista Playboy. Tudo isso conseguiu disseminar uma nova cultura de sexualidade, uma cultura que preza pela quantidade e que preza pela aparência. É que nem a gente falou aqui trocentas vezes. A pessoa é reduzida ao animal, alfa ou beta, ou seja, transante reprodutor, garanhão ou betinha incel. Você cria literalmente dois grupos sociais, o grupo dos coomers e o grupo da galerinha que não faz nada. E no fim das contas, como a gente tinha falado que sexo é sobre poder, a revolução sexual ajuda em muito a dar poder para quem tem poder. Ou seja, quem tem o poder fica mais poderoso, porque se você faz com que as pessoas prestem atenção só no sexo, e não só o sexo em si, mas elas prestem atenção só nos prazeres delas, que elas fiquem ocupadas só com o que elas sentem no corpo, com os estímulos que elas têm, que elas recebem do ambiente, você consegue tirar o foco delas em coisas mais importantes. Isso é sabedoria antiga. Quando uma pessoa ela é muito voltada para o lado do prazer, quando ela é hedonista, seja para o lado do sexo, como a gente está falando aqui, seja para o lado da comida ou qualquer outro tipo de prazer, essa pessoa ela fica com a inteligência embotada. Ou seja, ela perde a capacidade crítica, ela perde a capacidade de raciocínio, ela perde a capacidade de análise e percepção. Ela fica literalmente igual um bichinho, focada só na sensação, focada só no prazer. E isso aqui, deixar a pessoa focada só no prazerzinho dela, é perfeito para controlar geral. Esse pessoal que manda, que tem poder, faz o que quer, do jeito que quer, da forma que quiser, porque eles têm a população controlada. É uma escravidão sem corrente, sabe? As pessoas são escravas dos próprios prazeres, escravas dos próprios desejos, sem que você tenha que botar ali uma corrente nelas. A pessoa tá literalmente como escrava, mas só que ela não percebe que ela é escrava, porque é uma escravidão do prazer, né? A escravidão
tradicional, ela gera dor, gera sofrimento. A pessoa tenta lutar contra aquilo, ela tenta se libertar, ela tenta combater aquela escravidão. Mas quando a pessoa é escravizada pelo prazer, ela aprende a amar os grilhões que prendem ela. E ela não vai querer ser solta desses grilhões. Tanto que, se a gente levar esse papo aqui que eu e a Ju estamos tendo para fora do pessoal aqui que nos escuta, eles não vão entender, vão achar, vocês são tudo bando de incel, vocês é careta, vocês é moralista, não sei o que, enfim, mais meia hora de rótulos. Por quê? Porque eles estão ali presos nos prazeres deles, estão ali com os grilhões, e eles vão defender até as últimas consequências a escravidão deles. Assim, é literalmente um negócio admirável, mundo novo. A galera vai ficar escravizada pelo prazer. E acho que essa é a consequência mais grave. Pessoas escravizadas nos próprios desejos, incapazes de ter uma visão crítica da realidade, incapazes de perceber como as coisas realmente estão acontecendo, e que vão ter uma vida miserável e medíocre em relacionamentos frustrados, onde quando o prazer, quando o sexo bom acabar, eles vão simplesmente abandonar a outra pessoa ou vão ficar pulando de galho em galho até, sei lá, desenvolver uma doença mental grave, ou pegar uma AIDS, ou se destruir completamente de corpo e alma e quando morrer acabar tendo um destino bem trágico. Olha, infelizmente, a revolução sexual deu certo, e ela não começou nos anos 60, começou bem antes, né? Cara, a gente caiu aqui, a modernidade não tá fácil, mas, como eu falei, não foi de hoje que isso começou. Bom, nós temos aqui também, né, o objetivo final desses cursos seria o quê? Né? O que esses caras estão querendo além de dinheiro? Para mim, de um jeito bem chapéu de alumínio, é continuar nessa agenda de degeneração, de destruição da família e da própria pessoa, né? Destruir a pessoa fisicamente, espiritualmente, mentalmente, é a destruição completa. O Prudente já falou sobre escravidão, é justamente isso, porque acaba um vício, né, que vira pecado, e a coisa vai virando uma bola de neve para você sair, e aí você vai ser explorado pelo outro lado, que está te vendendo curso de NoFap, está te vendendo curso de não assista pornô, como você se livra do vício da masturbação. Então, assim, para essa galera, meu amigo, o teu problema é lucro, certo? Quanto mais doente, ferrado você estiver, melhor para o bolso deles, porque você vai estar tão desesperado e perdido que você vai comprar esses cursos aí. Já tô vendo até uma linha aí de terapeutas, filhotes, né? Daquele outro terapeuta amor, que adora uma graninha extra, que está se especializando nisso, então dando consultorias ali e cursos sobre como você se livrar do vício da pornografia, por exemplo, que vocês sabem que não vai funcionar desse jeito, né? Você comprando esses cursos aí pode até te dar uma animação inicial, você pensa, pô, estou conseguindo, tenho minhas metas, vou deixar a meta aberta, depois dobrar a meta, e eu vou conseguir fazer nesse passo a passo, certinho que o cara tá ensinando, e depois você se vê, né, depois de um tempo, de volta ao seu vício, você não entende, o que deu errado? Eu comprei o curso do cara, eu segui tudo certinho, por que eu ainda tô preso nessa vida desgraçada? O cara só queria lucrar em cima de você, e lógico, né, tem uma demanda aí, com esse problema, o que mais vai ter urubus, né, abutres aí tentando lucrar em cima disso, da sua desgraça. Então o objetivo final desses caras é o quê? O sexo para salvar relacionamento? É você conseguir sexo no primeiro encontro, é sexo o tempo todo, é um problema tão grande, e para você convencer essas pessoas de que elas estão indo pelo caminho errado e que não precisa ser desse jeito, muita gente não vai gostar, vai falar, vocês estão aí vivendo numa realidade alternativa, num outro mundo, isso aí é cope, o que vocês estão falando não tem nada a ver, hoje em dia é impossível, e realmente no mundo moderno que nós estamos vivendo hoje, é bem difícil mesmo, mas alguns sacrifícios devem ser feitos, né, e eu acho que a paciência é o que deve reinar. Você tem que ter muita paciência, não pode achar que tua vida vai acabar amanhã. Mas eu nunca tive um relacionamento, eu nunca namorei, eu nunca sequer beijei alguém, né? Fala, bom, não coloquei toda a sua vida e toda a sua felicidade só em cima disso. Tudo a seu tempo, não precisa ficar desesperado desse jeito, querendo sexo a todo custo, às vezes até pagando por isso, ou se entregando a um vício, né, de assistir filmes pornográficos e comprar aí brinquedos e objetos para você poder, né, se aliviar, digamos assim. Não vá por esse caminho. Realmente é doentio e pode piorar a sua situação. E você também não precisa pagar curso de ninguém
para tentar sair dessa, né? Eu acho que uma boa leitura, você procurar bons exemplos, é bem simples. Se vocês estão querendo complexidade, não vai encontrar aqui. E aí eu já trago o assunto da conclusão, vou passar para o Prudência. O que essa galera pode fazer para não cair nessas armadilhas? Olha, para início de conversa, não seguir esse pessoal, porque a única coisa que eles querem, como você bem apontou, Ju, é grana. Eles querem tirar dinheiro desse pessoal. Eles se aproveitam que a vibe é sexo, que eu tenho que ser transante, que eu tenho que pegar todo mundo, que eu tenho que ser, no casamento, eu tenho que fazer o canguru perneta. Eles pegam essa necessidade e querem ganhar dinheiro em cima disso. Então, a primeira coisa é não procurar esse tipo de conteúdo. E se você precisa de ajuda em aspectos de sexualidade, olha, procure pessoas que não cobram por isso, tá? Porque se a pessoa tá te cobrando, vai por mim, ela não tá querendo exatamente te ajudar. É que nem a Ju falou no caso do pessoal aí do NoFap, o cara te vende o curso, você vai conseguir ficar sem bater uma, sei lá, 30, 60, 100 dias, mas mais cedo ou mais tarde você vai cair. E na hora que você cair, você volta pro coach. Ele te dá uma técnica. Você fica um tempinho sem. Aí você cai de novo. Aí você volta para ele. Você entendeu? É um tratamento que não acaba nunca. Você vai ficar sempre em tratamento para você ficar sempre comprando o curso do cara. Então, corram de quem cobra. Em se tratando de questão envolvendo sexualidade, se você tem algum problema, se precisa de ajuda mesmo, precisa de alguém para te orientar, não procure quem cobra. Já é o primeiro ponto. Segundo ponto, procura uma pessoa que seja confiável, próxima de você e que te conheça. Porque assim, o coach, o cara que tá vendendo o curso, ele não te conhece, ele não sabe quem é você, ele tá cagando pra você. Vai, vamos combinar, ele quer que você faça a compra lá na Hotmart, feche o carrinho e já era. É isso que ele quer, não tá nem aí pra você. Então procura uma pessoa que seja de confiança. Sei lá, de repente um parente aí que tem uma forma que não seja degenerada de lidar com esse assunto, ou se não tiver ninguém mesmo, um padre de confiança, um padre sério, tá? Escolha bem o padre, tá? Não é qualquer padre por aí não, que infelizmente até de padre tá difícil de achar. Mas procura um padre que seja sério, um padre que leve a sério o sacerdócio e converse com ele. Sei lá, se você de repente pensa que o celibato pode ser para você, cara, olha, que é pessoa melhor do que um padre para você conversar sobre isso? Porque, sei lá, tem gente que, principalmente entre migtal, né? Tem gente que pensa assim, pô, eu não quero casar. O ambiente é ruim para casar. Eu só quero ficar na minha. Eu não quero cair em degeneração, mas só que ao mesmo tempo eu não consigo, então eu acabo vendo pornô, eu acabo pegando GP e não sei o que. Eu não sei o que eu faço. Se ele procura um desses coaches aí, ele leva uma carimbada de incel na testa na hora. E ele vai receber o esporro, né? Ó, vira comedor ou tu é um bosta. Então o ideal seria ele procurar um padre, que é um celibatário por excelência. E se ele vê que esse é o caminho para ele, vai, velho. Tem muito migtal aí que fica no chove e não molha. Ai, vou ao céu, não sei o que. Mano, você tá vendo que é isso que você tem que fazer, que assim, você realmente não quer casar, você não quer ter filho, você não quer participar disso tudo, você só quer ficar na sua, e você não se sente feliz tendo que ir atrás de GP e de punheta, até porque nada disso é bom, abraça, velho. A Red Pill é essa, tá? Essa é a verdadeira Red Pill. Se tu vê que tu tem que ser celibatário, abraça. Só abraça. Não se importe com o que os outros vão pensar, não se importe com o que a sociedade vai achar, e nem pense que isso é cópia. Ah, não dá pra não fazer sexo. Isso aí é Freud, tá? Freud disseminou e os seus seguidores disseminaram na sociedade essa ideia de que não é possível viver sem sexo, que sexo é que nem ar. Se você parar de respirar, você morre. Isso não é verdade. Pega história de santo, tem um monte de santo aí que foi celibatário a vida toda, teve uma vida tranquila, não morreu por causa disso. Teve gente que teve vida degenerada, se converteu e depois ficou celibatário. Santo Agostinho, poxa. Pô, Santo Agostinho era um puta de um degenerado. O cara se converteu, celibatário. Seguiu a vida dele assim até o final da vida dele. Só pra você pegar aí de exemplo. Quer um exemplo melhor que Santo Agostinho, Ju? Acho que eu dei o melhor exemplo, não dei? Cara, deu o melhor exemplo. Eu ia falar dele aqui, eu nem preciso mais, né? E como você falou, isso é muito interessante, conversar com padres, bons padres, né? Porque se tem uma coisa que eles são expert, é isso. E eles podem te dar um direcionamento e
conselhos, né? Até na hora ali que você vai se confessar, acredite, eles devem ouvir muitas coisas. Então, o seu caso deve ser o mais light de todos que tá chegando pro padre, né? Porque Não precisa hoje ficar com medo. Ai, eu vou falar pro padre que eu bati uma vendo travesti. Velho, relaxa, ele já ouviu confissão de estuprador. Pode ficar tranquilo, tá? Pois é, você imagina, né, o que possa. Então, assim, e hoje em dia eles têm uma atenção especial para esses assuntos, porque é o que mais chega, né? É o que mais tem. É realmente isso. Os desvios, os vícios estão muito focados nisso. Então, se você pode ir lá e contando a coisa mais cabeluda, mas vamos maneirar, às vezes, nos detalhes, tá? Também, pense melhor nos detalhes que você vai passar, mas pode ter certeza que ele vai te dar bons conselhos e uma boa penitência também, né? Porque você tem que se arrepender dessas coisas, não adianta nada não se arrepender. Então, ler também sobre os santos, outra dica ótima, coisas elevadas, realmente elevadas. Conheçam sobre Santo Agostinho, você, Miguel, aí que tá ouvindo, pesquisa a história de Santo Agostinho. Ele era um baita de um degenerado, depois virou celibatário e foi celibatário até o fim da vida. É possível sim, tá? Não cai no copt que não tem como, eu tenho que ficar indo em GP, eu tenho que ficar ali batendo uma. Não, cara, tem como. Abraça o celibatário logo, não tenha medo. Se você está sentindo que essa é a sua vocação, né, é viver em solitude, ou então cuidar ali da terra, você quer ser um homem do campo, mas eu quero ficar sozinho, morando numa cabaninha, fugir da modernidade, ok, cara, ok, olha, admirável aí quem consegue, mas tenha algo bom junto de você para fortalecer ainda mais essa sua decisão, até para você não se sentir perdido, sozinho, que tá ali, até pode chegar em consequências bem ruins, né? Então, não tenha medo disso. E também não caia naquela conversa de olha aí, né? Esse negócio de católico, esses são tudo cuck, nossa, quando a mulher trai, aceita de volta. Desculpa, mas você tem que ler melhor, né? Você tem que entender melhor as coisas, porque não tem essa conversa, amigo, peraí. Inclusive, casamentos católicos podem ser anulados por conta de adultério. Eu não sei onde vocês estão pegando essas histórias de que católico é cuck e aceita mulher que trai. Pelo contrário, uma das formas de você anular tá pegando de católico liberal. Só pode, exato. É de católico liberal isso. Você não é obrigado a continuar convivendo com a mulher. Beleza, o matrimônio é indissolúvel? Tua mulher meteu o galho em você? Meteu, mas sabe o que dá para fazer? Você para um canto, ela para o outro. Você não é obrigado a conviver mais com ela. Sabiam dessa? O católico liberal falou para vocês isso? Não, ele falou para vocês que tem que perdoar, que tem que aceitar, que tem que ficar junto. Eu vi um que falou, inclusive, que você tem que aceitar os filhos ilegítimos, né? Os filhos feitos fora do matrimônio. Você me desculpe, mas aí também já é demais, né? Estudem mais e conversem com pessoas que sabem sobre o assunto. Leiam. Afinal, se você tem um tempinho aí, é algo bom para você, para sua cabeça mesmo, né? Você ter um momento de leitura, você estudar um pouquinho mais, se aprofundar nos assuntos que você gosta, inclusive do estilo de vida que você está tentando levar. Então, essa eu acho que é uma dica essencial. Não tenha pressa, não caia nesse golpe de coach de sexo, isso é uma coisa absurda. Respirem fundo, tá? E vai dar tudo certo, ok? Não tem problema falhar, o importante é tentar. Exatamente. Se você tá no relacionamento, mantenha saudável, conversem muito. É sempre eu falo, né? Conversa é a melhor coisa de todas, assim. E se você tá de olho numa modernete ou no modernete e tá meio assim apreensivo, né? Pensando, poxa, será que eu faço curso daqui? Não, a resposta é sempre não. E vai que vai. É isso, acho que hoje o assunto até que rendeu, né? Tentamos manter aqui um pouco a nossa cabeça no lugar, sem falar muita besteira, para ser até que não virou baixaria, né? Eu acho que o YouTube vai deixar. Não virou baixaria, pra mim tá ótimo, tá ótimo. Tá family friendly, não tá? Eu acho que tá. E é isso, gente. Se você tá gostando do Gatebusters, fiquem de olho aí na programação. Estamos fazendo aí de 15 dias, né, o programa. Às vezes dá uma atrasadinha, às vezes não, dependendo do assunto. E também, se vocês tiverem alguma sugestão, escreve aqui nos comentários ou manda pro @contato Shockwave o que vocês querem ouvir, né, aqui no programa. E é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.